Cara, que seleção de músicas incríveis. Eu estava prestes a me perder naquela música de Benson. Essa música foi escrita, se não sabe, pelo Stephen Furtick, Carrie Job, seu marido e Cody Cairns. Eles acabaram de escrever essa música que é como uma receita que Deus deu algumas semanas atrás para o que está acontecendo agora. Bênçãos vencem as maldições. Na Bíblia, as pessoas sofriam com a maldição até a terceira e quarta geração, mas as bênçãos vão até a milésima geração, porque é superior em todos os aspectos. É fundamental que ajustemos nosso pensamento, nossa expectativa, nossas orações, tudo de acordo com o estilo de vida do céu. A maneira como Deus pensa, a maneira como Ele vive. Ele não se intimida com nada. Decida quem vai moldar seu pensamento. Decida, depressa. Se tem mais informações da mídia do que da palavra de Deus, sua depressão é sua responsabilidade. Seu desânimo e seu peso de coração são auto-infligidos. Desliga aquilo e ligue isso. Sério? Se ajuste. Por quê? Porque fomos chamados para ser uma influência em meio a dificuldades e calamidades. Não importa qual seja a situação. Nós somos a resposta. Não a resposta, mas nós anunciamos a resposta através da maravilhosa mensagem do Evangelho. Este é o privilégio que temos como crentes. É uma ilustração que tenho usado nos últimos anos, mas parece ser ainda mais adequada do que foi nos últimos tempos, que é o que vê nas Escrituras, vê Israel no deserto. Quando estava no calor do dia, Deus se manifestava como uma nuvem, uma cobertura, um abrigo, para trazer frescor. No frio da noite, Ele estava lá com uma coluna de fogo. Ele se mostra o oposto da situação. Como Ele se mostra diante de um vírus, numa pandemia, Ele se mostra como a solução redentora para trazer cura ao corpo das pessoas. Eu concordo completamente com o que o Chris acabou de liderar em oração. Este deveria ser o ponto de ignição. O ponto de ignição para um avivamento massivo de cura, diferente do que o mundo já viu. Acredito, ofuscando o que aconteceu nos anos 50, que foi a melhor coisa que eu acredito que o mundo já viu, as coisas que aconteceram naquele período de tempo. Lembro de conversar com um dos avivalistas, um homem que estava vivo naquela época, para ver o que Deus estava fazendo. Ele disse uma certa vez, tinham até 350 tendas de avivamento espalhadas por todo o país, com milagres ocorrendo diferentes de tudo que havia sido visto antes. Acredito que o Deus está fazendo agora vai ofuscar isso. Mas temos que nos posicionar o nosso coração para isso. Portanto, nossa comunidade online, sempre estamos felizes por estar aí. Mas hoje você cresceu em número, porque não deixamos que o nosso povo vire a igreja. Avisaremos semana a semana o que vamos estar fazendo, mas estamos muito agradecidos por nossa comunidade online. Hoje, eu quero abençoar todos vocês. No final, vamos tomar ceia juntos. Se você se ligou agora, no final do culto, a gente vai tomar ceia juntos. Toma esses copos com pão. Gostaria de encorajar aqueles que estão em casa, o seu local de trabalho, se for possível, a tomar a ceia conosco. Gostaria que fizesse isso para se juntar a nós. Acho que vai ser uma liberação profética de poder para nós, para nossa família da igreja, nossas famílias, assim como para essa nação e as nações do mundo. Eu quero que vejamos hoje no Salmo 91. Se abrir as suas Bíblias nele, faça isso, por favor. A propósito, quero sugerir que todos baixem o software antivírus chamado Poder do Espírito Santo. O nome do software antivírus é Jesus. E ele manifesta através do poder do Espírito Santo. Não é a filosofia. Se continuar sendo a filosofia, você estará vulnerável ao vírus e a todas as coisas cruéis.
Acabo de declarar as boas novas que Jesus é o nosso software antivírus. Espero que cada um de nós possa encontrar algo para se apossar desse Salmo 91 hoje. É a minha convicção pessoal. Nenhuma culpa ou vergonha para quem que está sofrendo com esse vírus, por favor. Oramos para que, como resultado de nossa reunião hoje, multidões sejam completamente curadas. Recebam a visita de Deus. De fato, definiremos algo nas próximas semanas em que as pessoas com vírus poderão ligar, FaceTime ou alguma coisa. Kevin Dedman tem alguma sugestão essa semana. Vamos tentar descobrir como podemos fazer isso. E temos nossos telefones, nossas telas ocupadas por crentes que oram por pessoas por todo o mundo com essa doença. Acreditamos que em todas as situações infernais, Jesus predeterminou ter a vingança. Ele predeterminou reverter os efeitos em uma promoção do Evangelho. Ele não começou isso, mas ele está preparado para reverter seus efeitos. E se o medo desse uma festa e ninguém fosse? É isso que eu estou pensando sobre essa coisa. Essa é só a minha opinião. Acredito que o vírus é real, acredito que é muito sério, mas acredito que o que está acontecendo em todo o país é 5% vírus e 95% medo. E nesse momento me parece que o vírus está nas asas do medo. Você não pode aceitar o medo e o amor, porque aceitar o medo é rejeitar o amor. E vamos ver hoje nesse estudo que o amor de Deus é uma dessas coisas que permanecer no amor repele aflições, enfermidades e nos ajuda a viver em graça. Tudo bem, chega de introduções, vamos entrar na palavra. Vamos começar no verso 1. De fato, quero ler o salmo inteiro e então vamos voltar e passar versículo por versículo, tudo bem? Vamos ler todo. Estou lendo a versão New King James. O título do salmo é Sob a Eterna Proteção de Deus. Aqui está a minha oração. Eu creio que a presença manifesta de Deus sobre seu povo é a chave para a saúde divina. E aprender a cultivá-lo, aprender a ceder a Ele, aprender a cooperar com Ele, é o que vai nos treinar e nos ensinar durante essa estação específica. Vem, pode, o time de equipe de louvor está procurando lugar para sentar, a gente tem cadeiras aqui em todo lugar. Aqueles que estão online, venham para a tela. Não, estou só brincando. Versículo 1, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão das mãos, para que não tropece com o pé em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei a salvo, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com muitos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Este é um salmo bastante conhecido por causa do elemento de segurança, o elemento de proteção, o elemento da vingança,
em certo sentido, em todo o Salmo. Eu quero que passemos por isso, porque acredito que há coisas específicas que o Senhor gostaria que adotássemos hoje, especialmente à luz do que está acontecendo em todo o mundo. Hoje é o dia que deveríamos começar a nossa série de avivamento. Eu vou. Mas vamos reiniciar. Mas eu vou. Isso é o que eu estou fazendo. Esse é um software antivírus com sabor de avivamento. É isso. Aquele que habita, verso 1. Vamos passar verso por verso. Por favor, me siga em suas Bíblias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos parar aqui. Aquele que habita. Lembre-se das Escrituras que falam sobre permanecer em Cristo. Se permanecer nele, suas palavras permanecerão em nós. Quando falar em habitar no esconderijo do Altíssimo, não estamos falando de um ponto teológico. Estamos falando de um estilo de vida. Em outras palavras, não é um verso que memorizou. Deveria ser o desenvolvimento de um estilo de vida contínuo, a consciência da presença permanente do Espírito Santo. Muitas pessoas pararam antes de um encontro divino porque estão satisfeitas com a boa teologia. A palavra é o convite para se conhecer a pessoa. Esse não deveria ser um verso que cito. Esse é valioso. Supõe-se que o esforço do meu coração seja a descoberta da presença manifesta de Deus sobre mim como filho rendido, sobre mim como um vaso rendido. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. À sombra do Todo-Poderoso. A sombra era um lugar escuro. Nunca esquecerei, minha avó, a mãe da minha mãe, estava perdendo a visão. E muitos de nós revezávamos em ler a Bíblia para ela. Ela memorizava salmos inteiros. Meu tio memorizava livros da Bíblia, eles estavam nessa coisa de memorizar, o que se torna contagiosa depois de um certo tempo. Eu lembro que ela queria que eu lesse um livro de Corrie ten Boom. E nesse livro, pelo que me lembro, era algum tipo de devocional que ela havia escrito. E nesse livro ela falou sobre habitar à sombra do Todo-Poderoso. Ela fez essa afirmação que eu nunca esqueci, afinal, felizmente. Ela fez essa declaração, às vezes está escuro porque ele está tão perto. Às vezes é a proximidade dele que faz as coisas ficarem do lado de fora do foco. É essa sombra da presença. Às vezes confundimos o momento em que estamos pela interpretação natural. Às vezes, em vez da compreensão de que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que está na sombra do Todo-Poderoso. Portanto, as pessoas que voltam a sua afeição para a manifestação da presença permanente do Espírito Santo, essas pessoas moram em uma habitação, onde mesmo quando está escuro, é só um testemunho da sua proximidade. Verso 2. Estou de volta, eu acho. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa é a única posição proativa no Salmo. A outra está implícita depois, mas esse é o ponto de ação deste Salmo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sempre pego isso e transformo em uma declaração pessoal. Deus, é em Ti que confio, Tu és meu refúgio. E por anos, quando eu chego aqui, eu não gosto de como diz, porque quero que seja pessoal. Não,
Então, entendi, a palavra foi escolhida por um motivo. Devemos confessar e declarar Ele é a nossa confiança, mas essa é uma confissão que devemos fazer um ao outro. Direi do Senhor. É importante que protejamos o que dizemos às pessoas, uns aos outros, à comunidade. Você vai no supermercado. Ontem eu estava em um avião, voltando de Novo México, de uma conferência de cura, cheia de pessoas que estavam vivendo essa coisa do antivírus. Sentei-me ao lado de uma senhora que disse: gostaria de não ter que voar, prefiro não estar aqui. Ela estava higienizando tudo com sanitizer. E acho que isso é correto, vamos voltar a isso depois. O bom senso precisa ser adotado. Não só permita que o bom senso seja o esconderijo do medo. Algumas pessoas estão dizendo agora: tomar qualquer precaução é um ato de medo. Não seja estúpido. Não brinque com a cascavel e chame de fé. Eu me sinto melhor. A senhora ao meu lado estava limpando tudo. Ela disse: quer um desses? Eu disse: não, eu tenho líquido, eu já limpei, obrigado. Ela disse: gostaria de não ter que voar? Ela estava com muito medo. É aí que você entra. Nunca faça alguém se sentir envergonhado por seu medo. Nunca faça isso. Só estenda a mão para ajudá-los. Só isso. Não faça que as pessoas se sentirem culpadas porque estão lutando contra o medo. Sabe, algumas pessoas perderam entes queridos, outras pessoas têm um histórico de doença. Eles têm uma razão para isso. Não faça as pessoas se sentirem culpadas em sua luta. Só estenda a mão para ajudá-las. Seja um centro de espera. Tanto a desesperança quanto a esperança são contagiosas. Escolha como que você quer infectar. Aqui está. Ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando eu estava pensando sobre isso, tem essa passagem em Colossenses 3:16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que é isso? Na verdade, é uma confissão da verdade nas Escrituras e até na música. É interessante, eles usavam salmos, hinos, canções espirituais. Salmos são canções bíblicas, hinos são canções que foram escritas. Cânticos espirituais são canções espontâneas. Há momentos em que eles são cantados um para o outro, o que não é uma prática que temos, mas talvez devêssemos aprender como fazer, exceto que alguns de vocês cantem baixinho. Isso foi uma piada de mau gosto, Foi como Chris foi visitar meu pai quando ele estava nos seus últimos dias. Chris disse: eu sinto que eu devo cantar sobre você. Meu pai pediu para ele cantar num monte distante. E ele disse: quer que eu cante a música Um Monte Distante? Ele disse: não, quero que eu cante num monte distante. Ele sempre teve um bom senso de humor. Aqui diz: direi do Senhor. Há um outro lugar, em Isaías 35, onde ele diz, e vou ler rapidamente, diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. O versículo seguinte diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Está guardando o que dizemos um ao outro. Ser intencional em nossos decretos para um ao outro é uma grande parte disso que chamamos de fé. Essa vida de fé, essa coisa que chamamos de fé, em que estamos, essa fé em Cristo, essa caminhada com Cristo, é a cautela, mas é a posição proativa de declarar o que Deus disse, o que Deus diz nesse momento, e não alimentar esse elemento de medo que está agarrando o coração de tantas pessoas. A única ação intencional nesse salmo é: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Verso 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro significa que podiam pôr uma armadilha para pegar um pássaro. Laço. Ele te livrará da armadilha. Para mim, isso implica que talvez tenha sido pego na armadilha e ele vai te libertar. Ou seja, se não obteve a proteção que deveria ter para mantê-lo longe da armadilha que está nela agora, ele vai te livrar. Todos que estão assistindo, alguns de vocês estão com saúde divina, outros estão lutando, ele te livrará da armadilha. Se foi pego na armadilha, não há vergonha, não há condenação. Vivemos em um mundo de pecado, somos expostos às coisas e não é sua culpa. A boa notícia é que ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Um broquel é um escudo pequeno para combate de corpo a corpo. Sempre cito esse versículo quando as pessoas reclamam das penas em nossas reuniões. Ele te cobrirá com as suas penas. Bem, isso não é literal, Bill. Eu sei, foi o que eu pensei. Verso 5. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Essa distinção é importante. No Novo Testamento, as flechas são os pensamentos do inimigo. Se lembra do exemplo da armadura de Deus, o escudo da fé. O escudo da fé é para absorver os pensamentos, as ideias, as sugestões, as tentações, todo o lixo que o inimigo joga sobre nós. A flecha vem durante o dia, em que está vivo e pensando. À noite é o terror. Ele está distinguindo. Se for dormir com medo, estará adotando o que diz, algo pode acontecer durante a noite. Esse espírito algorento que o Cristo falou, a expectativa ou a antecipação de que algo errado está acontecendo. Oh, cara, espero que a minha família, espero que algo ruim não aconteça com essa pessoa, com aquela pessoa. Esse espírito agorento, esse terror noturno. O Senhor está nos equipando para tomar uma posição, escudo e broquel, o escudo da fé, para absorver as coisas que chegam até nós durante o dia, mas para fazê-lo tão bem durante o dia que quando é hora de dormir, podemos dormir em repouso, sabendo que Ele nos defenderá. Agora eu vou lançar uma palavra, não é uma palavra bíblica, é só uma palavra. É uma das 2 vezes em minha vida em que o Senhor me acorda no meio da noite com a sua voz. Aconteceu, oh meu Deus, provavelmente 23 anos atrás, logo depois que chegamos em Reading. Estamos, acho que, 24 ou 25 anos, perco a noção. 24 anos, no mês passado. Então, coisa de 23 anos atrás. Eu fui acordado no meio da noite com essa frase. Ele cuida dos cuidados daqueles que cuidam do Senhor. Ele cuida dos cuidados daqueles que cuidam do Senhor. O que me acordou com aquela voz. Nunca quero equipar as escrituras, só quero dizer que foi algo importante para mim ouvir naquela temporada, mas também agora. Ele cuida dos cuidados. Nós sabemos o que o vigia faz. O vigia fica no muro para ver o que está pode vir em direção à cidade. Boas notícias, temos pessoas indo para negociar, abre os portões. Más notícias, temos pessoas tentando entrar sorrateiramente na cidade para matar, roubar e destruir. O vigia fica acordado, ele cuida dos meus cuidados, se cuido dele. Esse terror à noite é isso. É que vamos dormir literalmente com nossos olhos nele, sabendo que ele cuidará de nossas coisas por nós. Amém, Bill. Esse ponto foi excelente. Versículo 6 é basicamente a mesma coisa. Nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios.
Eu quero ter cuidado aqui, primeiro de tudo, os versículos de julgamento do Velho Testamento. Eu não os quero ignorar, não quero diluí-los e fingir que não existem. Isso não é saudável nem correto. Sempre que vejo uma pessoa que vive na corrupção, no mal, não importa quão fundo eles estão, sempre oro por misericórdia. Não me importa o quão perdidos estejam, quão endemoniados. Eles podem ser adoradores do diabo. Não faz diferença para mim. Vou orar pela misericórdia de Deus, vou lhe contar um segredo. Em minha oração, digo, Senhor, se eles absolutamente se recusarem a se arrepender e não se voltarem a Ti, use o que for preciso para trazer o temor de Deus ao povo de Deus. Desperte-nos para essa realidade. Agora, outra coisa que preciso dizer é que só porque tem dificuldades, ou está lutando, ou está doente, ou quer que seja, isso não é o julgamento de Deus. Quem estiver assistindo online aqui, oraremos por isso no final. Não é um julgamento do Senhor, isso não é o que Ele está fazendo. Isso é algo diferente. Verso 9. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Voltando ao versículo 1. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos Teus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Vamos voltar ao verso 10 e 11 novamente. Desculpe, verso 9. Porque, aqui então está a razão, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Vamos parar aqui. Só quero enfatizar novamente o aprendizado de viver na manifestação da presença de Deus, a presença permanente do Espírito Santo. Não posso hiperenfatizar a importância de aprendermos a viver com contínuo afeto pela pessoa do Espírito Santo. Há algo nessa presença permanente. Não é o fato de Ele nos proteger, é o quanto mais perto estou de seu coração, mais sei o que fazer em um momento difícil. Os discípulos vêm a Jesus e dizem, por que não podemos expulsar o demônio da criança? Jesus diz, ele só vai sair com oração e jejum. E ele não jejuou nem orou. Por quê? Porque a ternura, a proximidade já estava lá. A pomba estava em seu ombro e permaneceu. Havia um relacionamento contínuo, uma consciência do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, ele não precisou de jejum. Para que serve o jejum? É para refinar o nosso foco ao reino. É dizer não aos outros apetites, para que possamos ter fome da realidade das promessas invisíveis de Deus que devem se manifestar. Isso é o que é. O jejum é refinar o foco. Jesus não jejuou no momento, porque ele viveu com foco refinado. Ele viveu com a conexão, com a presença permanente do Espírito Santo. Essa promessa aqui não é esse pensamento de que o Espírito Santo está sempre conosco. É o convite para desenvolver uma consciência do Espírito de Deus sobre a nossa vida de tal maneira, não é só para proteger das pragas, era para me manter no centro do que Ele está fazendo no planeta Terra. Isso me faz uma arma de ataque. Aquele que pode trazer esperança em situações desesperançosas, que se recusa a acovardar diante das ameaças e doenças de todo esse lixo que se passa. Não darei honra à doença. Não darei honra a uma doença. Não darei honra a uma doença. O câncer é com C minúsculo. Jesus é um J maiúsculo. Sempre o mantenha grande. Pode parecer bobagem para você, mas é isso que acontece na minha cabeça. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo a minha habitação. Aqui estão duas pessoas conversando. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal te sucederá. Que tal ver pessoas que vivem nessa presença permanente e fazem essa confissão sobre elas?
As realidades são liberadas por decreto. Não é o que escolhemos dizer. Eu quero dizer, a vida e a morte estão no poder da língua. Mas, sabe, prefiro ter certeza de que estou dizendo o que ele está dizendo. Que tal estar naquele momento em que pode olhar para alguém e dizer, sabe o que? Eu tenho uma boa palavra para você. Nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhum mal lhe sucederá. Tem que ser declarado. Chris, se lembra daquela vez que profetizou sobre as pessoas que não podiam ter filhos, estavam tentando por 13 anos? O Senhor falou, Chris, diga a eles que eles terão um filho a essa altura no próximo ano. E ele estava lutando, como todos nós estaríamos, de fazer esse tipo de declaração para alguém que não podia ter filhos. E o Senhor falou com ele, se você não declarar, se não disser, isso não acontecerá. Então ele fez, e eles tiveram. Algumas coisas precisam ser declaradas para acontecer. Temos que entender que fazemos parte dessa economia. Somos nós. É assim que nós vivemos, é assim que agimos. Verso 10. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te suscitarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Muitos de vocês sabem, um dos meus queridos amigos, Randy Clark, estava com ele em New Mexico. Ele conta a história de seu tempo de ministério na Argentina e no Brasil, mas na Argentina, um dos líderes com quem ele estava aprendendo e em parceria com os ministros daquele país, fez uma declaração a ele. Não sei se é exatamente, mas eu vou falar o essencial. Disse a ele, na igreja americana sabem muito sobre operar nos dons do Espírito, mas não sabem como se associar com o angélico. Agora, pessoalmente, não acredito em mim dizendo aos anjos o que fazer. Não vou nisso. Mas o que fiz é descobrir que, nas Escrituras, nossos decretos permitem que o reino angelical saiba qual é a sua tarefa. Nossos decretos, quando dizemos algo que ele está dizendo. Eu gostaria de sugerir que um decreto que vem da sala do trono carrega a fragrância do Pai, carrega a fragrância da sua origem. Há algo sobre isso que o reino angelical pode reconhecer. Isso veio da sala do trono e essa é a nossa tarefa. No Salmo 103 diz, os anjos cumprem sua palavra. No meu pensamento, o que quando Deus declara algo. Às vezes ele declara algo e essa é a tarefa deles, você pode votar sim, pode votar não, não importa, vai acontecer de qualquer maneira. Mas a segunda parte do verso diz, os anjos darão atenção à voz da sua palavra. Na minha experiência, eu acredito que a voz da sua palavra, isso, eu e você, é que quando Deus fala no silêncio do nosso coração, e a menos que o declaremos, isso não é dito. Se pode imaginar isso, dizendo algo que teve a sua origem na sala do trono, e fazemos esse decreto, seus anjos serão encarregados de você. Isso faz parte dessa confissão que é feita de um para o outro. Seus anjos terão controle sobre você. O que acontece? Como isso vem do coração de Deus, o próprio reino angélico sabe que essa tarefa é a tarefa deles. Eu sei que no mundo natural sabemos que as moscas são atraídas à decomposição. Satanás é chamado o Senhor das moscas. O reino demoníaco é atraído pela decadência no pensamento, na moral, nos valores. É por isso que dizemos que o que nós dizemos vai atrair um dos dois mundos. É por isso que a vida e a morte estão no poder da língua, protegendo-nos a depositar um no outro. Não palavras esperançosas, mas, na verdade, colocando neles um alvo que o reino angelical reforçará. Essa é a nossa tarefa. Um povo de coragem que deve depositar o alvo, se quiser, do alvo de Deus nessa situação. É um estilo de vida que temos o privilégio de viver.
Ele encarregará os seus anjos sobre você, para mantê-lo em todos os seus caminhos. Nas suas mãos te sustentarão, para que não tropeces na pedra. Vamos ao verso 13. Pisarás o leão e a cobra, o jovem leão e a serpente pisarás. Essa é uma passagem que Jesus cita, pelo menos em parte, no Evangelho de Lucas. Pisarás o leão e a cobra, o jovem leão e a serpente pisarás. Aqui está um pensamento importante nessa passagem. Todo esse salmo é sobre proteção até esse versículo. Basicamente diz, os protegidos receberão justificativa. Os protegidos vão ter vingança. Os protegidos vão pisar nos próprios esforços das trevas para matar, roubar e destruir. Os protegidos, aqueles que foram mantidos em segurança, aqueles que, onde 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, essas pessoas, essas agora são liberadas para pisar nos poderes das trevas que causam o desastre em primeiro lugar. Somos convocados a não ficar à toa e orar. Oh, Deus, me proteja, por favor, mantenha-nos de danos. Pensar dessa maneira é quase que cedendo ao vírus. Nesse caso, o coronavírus. Em geral, na vida de um crente, tentar ser essa pessoa segura, protegida, é o oposto do nosso chamado, o oposto do nosso design. O oposto. O lugar mais seguro do reino são as linhas de frente da batalha. Pisarás o leão e a cobra, o jovem leão e a serpente, pisarás sob os seus pés. Jesus fez essa declaração aos seus discípulos. Ele o trouxe para o contexto do Novo Testamento. Verso 14. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto o livrarei. O exaltarei, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele nos apuros. Verso 14. Vamos cobrir por esse momento. Porque ele colocou o seu amor sobre mim, portanto o livrarei. A quem vem a libertação? As pessoas que colocam o seu amor nele. Não quero distorcer o significado disso. Mais uma vez, faço de tudo para resistir a qualquer tipo de culpa, vergonha ou qualquer outra coisa. Para mim, esse é um convite de Deus para aprender o que é fixar nossa afeição, nossos corações, para estar ancorado nele continuamente. Ele faz uma observação por uma razão, porque ele colocou o seu amor em mim, eu o liberto. Sei que, quando estou em casa, digo à minha esposa que a amo muitas vezes ao dia. Muitas vezes. Às vezes, durante uma refeição, ela será... Vou repetir repetidas vezes. Vou resetar. Eu já fixei meu amor nela, mas eu vou fixar de novo. Em Atos capítulo 2, e eles continuamente se dedicaram ao ensino dos apóstolos e ao partir do pão, e oração e comunhão. Eles continuamente se devotaram a isso, eles continuamente renovaram essa aliança, assinaram de novo essa aliança. Há algo nessa passagem que me provoca. Porque ele colocou seu amor em mim, portanto, o livrarei. Há algo sobre o que... Eu odeio de reduzir uma disciplina, mas se é isso que é preciso, a constante fixar da nossa afeição nele ao longo do dia. Se precisar, coloque um alarme para te lembrar. O fixar
do nosso coração de afeição por Ele. Há algo sobre isso. Ele é um amante, ele é atraído a isso. Sabe, falei isso ao longo dos anos, mas ao dormir à noite, eu volto a minha afeição por Ele. Quando entra em uma situação difícil, eu vou parar, voltar a minha afeição para Ele, até que eu possa sentir Sua presença repousando sobre mim. Não é que Ele não estivesse lá, mas algo acontece. Ou Ele vem, ou eu me dou conta da presença dEle, não ligo. Eu viro a minha afeição para Ele e algo acontece naquele momento, onde a presença de Deus se manifesta em mim, por qualquer ambiente que eu entre. Eu já disse antes, lembro de uma loja que eu costumava fazer compras, era uma mercearia, mas também tinha outras coisas. Adorava fazer compras lá. E lembro de que o proprietário me levando um dia, antes de entrar, e ficava ali na porta. Eu ia pela porta dos fundos, eu ficava ali na porta, voltava a minha afeição para o Senhor. Tinha certeza que eu podia sentir o Espírito de Deus repousando sobre mim, então eu entrava e comprava. Não fazia nada diferente do que mais ninguém. Mas o proprietário me chamou um dia e disse: Bill, algo é diferente quando você entra na loja. Eu sei porque a presença manifesta de Deus estava repousando sobre mim. Isso que ele está dizendo. Ele diz, porque Ele colocou o seu amor em mim. Portanto, eu o livrarei. Oro agora para que cada um de nós faça um upgrade da sua... colocar a sua afeição nele. Não basta reduzi-la a uma disciplina, mas uma crescente paixão do Senhor, que se torna a nossa paixão. Eu lembro de uma palavra profética que eu vi, Deus provavelmente em 1972, foi antes de eu me casar, que foi em 73. Lembro de estar em um culto na Bethel, no local antigo. Essa mulher profetizou e disse: se ansiar por mim, o tanto que eu anseio por ti, ficará satisfeito. Se anseia por mim. O que significa colocar o seu amor em Deus? Isso significa que recebeu o amor dele? Sabia disso? Sabia que as Escrituras dizem que nós o amamos porque ele nos amou primeiro? Sabe, quando eu amo ele de volta do que ele me deu. Quando eu abri meu coração para receber o seu amor, ele me deu a capacidade de amá-lo de volta. É estranho nas Escrituras ver instruções sobre o marido para amar a esposa, mas a esposa para respeitar o marido. Por quê? Porque se o marido faz um bom trabalho amando a esposa, ela não precisa receber nenhuma ordem para amar em volta. E todas as mulheres disserem, amém. Você entendeu? O ponto é, na verdade, é apresentar na ilustração de Cristo e sua igreja, o marido e a esposa. Porque Ele colocou o seu amor sobre mim. Portanto, o livrarei. Vou colocar Ele no alto, porque Ele conheceu o meu nome. Não tenho certeza o que isso significa, mas minha mente vai rapidamente para estar sentados em lugares celestiais. Essa passagem particular, estamos sentados em lugares celestiais com Cristo, é uma verdade maravilhosa. O problema que tenho, não com o verso, mas com a questão, é que reduzimos a um ponto de teologia e nunca se torna uma experiência. Os lugares celestiais devem ser o lugar de onde pensamos e onde vemos. Não é coisa na mente sobre matéria, não é disciplinar nossas mentes para imaginar isso ou aquilo, não é isso. É que o nosso amor é tão verdadeiro para com Ele, que o fixar dos nossos corações, da afeição dos nossos corações para Ele se torna tão contínua, que não temos só o ponto teológico, que é correto, mas estamos sentados em lugares celestiais, mas pensamos e vemos daquele lugar, porque nosso coração ardente de afeição por Ele e o seu coração ardente por nós nos trazem nesse lugar onde a percepção muda. Tudo muda,
Porque naquele lugar permanente da presença de Deus, pensamos e vivemos. Vê, essa pessoa que pode dizer sobre a doença, essa pessoa, como John G. Lake descobriu, para segurar a doença na mão, colocá-la sobre um microscópio e vê-la morrer. Nem todo mundo podia fazer isso. Por quê? Porque nem todo mundo tem uma vida fluindo dele continuamente. Você pegar uma mangueira e colocá-la em água suja e podre, o que estiver nessa poça passará pela mangueira. A única maneira de manter o interior da mangueira sem ser afetado é que antes de colocar nesse lugar sujo, verifique de que a água está ligada. E se houver um fluxo contínuo através da mangueira, pode colocar em qualquer ambiente e ela não será infectada. Temos pessoas colocando barreiras de proteção ao seu redor, porque elas não têm nada suficiente saindo. Tem que fazer com essas coisas fluindo de você e se renda, não ceder por causa do poder, mas ceder por causa desse romance, por causa desse amor, porque eu coloquei meu coração de afeição nele. De repente, as coisas fluindo de nós começam a mudar a atmosfera, começam a mudar o ambiente em que entramos. Fomos chamados a esse tempo. Esse é o tempo de romper. Ok, estamos chegando perto do fim. Sim. Versículo 14 de novo. Olha na sua Bíblia. Capítulo 14 de novo. Porque Ele colocou seu amor em mim. Portanto, o livrarei. Vou colocá-lo no alto. Na verdade, é um lugar de segurança, em certo sentido, inacessível. A propósito, as Escrituras ensinam claramente que estamos fora do alcance do inimigo, mas não da vista. É por isso que ele prepara uma mesa para nós, diante da presença dos nossos inimigos. Você está fora de alcance, mas não está fora de vista. Por quê? Eu acho que o Senhor ama atormentar o diabo. Esse é o meu pensamento. Acho que ele gosta disso. Sabe o que? Ele está sentado em uma mesa e tem um inimigo ao seu redor. E qual onde dá a sua atenção? Qualquer situação em que sinta uma forte agressão, se refinar o seu foco, encontrará a mesa de comunhão. Ele preparou uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Se tudo que você vê é o inimigo, precisa se reajustar. Volte ao que Deus disse sobre a sua vida, encontre a mesa da comunhão, mas nessa mesa de comunhão com Deus está o nosso lugar de grande força, grande confiança. Ótima vida, ótima saúde. Bem, vamos chegar ao final 15. Ele invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele em dificuldades. O livrarei e o honrarei. Com a vida longa, satisfarei e mostrarei a minha salvação. Verso 15 de novo. Ele me chamará e eu lhe responderei. Não vou me demorar muito nesse, mas estou tentado. Deixe-me dizer por quê. Respostas contínuas à oração são para o que fomos projetados. Não tê-las é anormal. Isso precisa importar. Precisa importar. O que vejo acontecer para nós é que vamos orar sobre isso, sobre aquilo e não ter nenhuma resposta e assumir que é a vontade de Deus. Os discípulos tentaram expulsar um demônio de uma criança
Se puder trazer essa analogia para hoje, quando a criança não foi liberta, assumiríamos que seria a soberania de Deus que deve ser sua vontade. Ele trabalha de maneiras misteriosas, o que é a resposta fácil. É a resposta fácil para explicar nossa impotência. Estou tentando. O que os discípulos fizeram? Jesus vem, ele liberta, já fiz referência disso, ele liberta a criança. Ele perguntou aos discípulos, quanto tempo eu vou ficar com vocês? Parece que é uma pergunta que ele fazia com frequência. Quanto tempo eu vou ficar com vocês? E primeiro de tudo, eles ficaram surpresos com o fato de que não puderam libertar a criança. Por quê? Porque eles têm uma história de sucesso. Jesus os enviou 2 a 2. Eles, até nesse momento, estavam com ele. Eles estavam com ele em todo o tempo. Eles eram as pessoas mais treinadas em libertação de que alguém já viveu, exceto por Jesus, até aquele momento. Eles ficaram chocados quando isso não aconteceu. Isso é um bom tipo de choque, quando algo não acontece. Os dias vão chegar onde nós vamos ficar chocados quando alguém não é curado. Jesus vem e liberta. E diz que os discípulos tomaram Jesus ao lado. Em particular, disseram, por que não conseguimos? Como é que não funcionou quando tentamos? É claro que Jesus disse, esses tipos só saem com jejum e oração. Qual é o ponto? Quando não tiveram resposta, tomaram Jesus ao lado. O que tendemos a fazer é parar de orar. Deveria nos incomodar o suficiente que consideramos a falta de vitória como a anormalidade. Algo não deu certo. Não vou culpar a soberania de Deus. Não vou dizer, de alguma forma, essa deve ser a vontade de Deus. Não vou fazer a coisa fácil e colocar debaixo da soberania de Deus. Eu vou tomar responsabilidade, me apresentar diante do Senhor, até descobrir o porquê. Chame Jesus ao lado. Chame Jesus ao lado. Eu estou pedindo a toda a família da Bethel, a comunidade online, a comunidade local aqui em Redding, tome pelo menos um dia essa semana, se for fisicamente possível, para jejuar e clamar ao Senhor. Temos que fixar o nosso foco nessa temporada. Temos que refinar o foco para o que Deus está dizendo e fazendo. Essa é a nossa maior oportunidade de avanço. Essa é a nossa maior oportunidade e precisa vir um poder milagroso, precisa vir de forma econômica, tanto para empresas, igrejas, ministérios, todo mundo. Eles estão sendo incrivelmente atingidos por essa coisa. O que é acontecendo? Estamos sendo preparados para um avivamento massivo. Como sabemos disso? Deixa eu dar uma lição histórica. Sabe, quando falamos do avivamento da Rua Azusa? Eu não sabia disso até ontem. O avivamento da Rua Azusa foi em 2006. Desculpe, 1906. Talvez esteja profetizando. Tudo bem. Em 1906 é quando o avivamento da Rua Azusa aconteceu. Eu não sabia até ontem é que houve faíscas de avivamento em todo o país em 1905. Havia cerca de 1 milhão. O que, pelo tamanho do país daquela época, isso é algo significante. 1 milhão de novas conversões em 1905, que prepararam o cenário para uma explosão em 1906. O que está acontecendo agora? Reuniões corporativas ao redor do mundo, de dezenas de milhares e até centenas de milhares. Nós temos Luiz Palau, nós temos Franklin Graham, temos tantos outros com o movimento da Calvary Chapel. Os evangelistas que estão tendo essas cruzadas maciças, nós temos o Descend, nós temos The Call, temos todas essas coisas, o Daniel Kolenda, todas essas reuniões por todo o mundo, a Bethel Music, as suas reuniões de dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Essas coisas estão acontecendo. O que está acontecendo agora? Tudo está fechado. Por quê? O inimigo teme o impacto disso. O ataque é contra a comunidade empresarial, porque é isso que financia o movimento.
Esse é o momento da vingança, mas acredito que é preciso uma oração agressiva da sua parte e da minha, onde estamos na brecha dizendo, aqui não. O que está acontecendo nos últimos anos é que em 1905, novamente, é que Deus preparou o cenário para uma explosão que deve ocorrer agora. Estamos sendo posicionados para isso, e se nos posicionarmos com fé, guardar nossos corações contra esses pensamentos de medo aleatórios, onde negamos o amor e abraçamos o medo, posicionando-nos a descobrir o que Deus está dizendo e fazer o decreto, entrar na batalha, entrar na luta. Tome esse tempo, tire um dia para jejuar, clame a Deus, levante a sua voz, contenda para aqueles que estão sofrendo. Temos amigos agora, pessoas que conheço, que estão atingidas por essa coisa, estão sofrendo terrivelmente. Nós estamos nesse lugar, ficamos nesse lugar, fazemos esse decreto, tomamos comunhão essa semana, entrar ali no meu quarto de hotel, declarando o nome dessas pessoas. Jesus carregou a aflição deles em seu corpo. Ele carregou o meu, no seu corpo. E não faz sentido dois de nós pagarem o mesmo preço. Não faz sentido. Aqui ele diz, estarei com ele na angústia. Eu responderei e estarei com ele. Sabe, todos nós conhecemos nossa vida em Cristo. Todos nós podemos tomar todos os nossos dons, nossa história, nossa herança, todas as coisas sobre a nossa vida. Retire tudo isso e chega a um denominador comum. O único denominador comum é que invocamos o Senhor, Ele nos ouviu e nos salvou. Nossa vida começou com a resposta à oração. Nossa vida começou com a resposta à oração. Nós levantamos nossa voz, nós clamamos ao Senhor e Ele veio e realizou o maior milagre que já vimos em nossa vida, que é a salvação de nossas próprias almas. Começamos com um milagre. Não deveria declinar. Isso nunca deveria declinar. Ele diz, Ele me chamará, eu responderei, estarei com Ele na angústia. O livrarei e honrarei. Estarei com Ele na angústia. Isso me diz que às vezes eu estou em problemas. Mas Ele está comigo. A mesa da comunhão está lá, na presença. Tudo bem? Eu vou livrá-lo e honrá-lo. Essa é uma conclusão estranha. Eu gosto disso. Não vou só libertá-lo e protegê-lo. Não só vou tirá-lo da armadilha. Eu vou honrá-lo como um dos meus. Vou marcá-lo e mostrar que esse me segue. Lembro-me da oração de Gideão, onde ele contou os seus 300 soldados ao seu redor. Quando quebrem esses jarros, lembra que eles tinham tochas dentro dos jarros? Ao quebrar os jarros, grite, pelo Senhor e por Gideão. Há momentos em que Ele quer que alguém o honre publicamente por sua coragem. Talvez na frente de outro amigo. Lembro que, como pai, assumi intencionalmente de me gabar dos meus filhos para outro adulto, enquanto meus filhos estavam presentes. Lembro quando o Eric desenhou na parede do quarto. Ele desenhou essa cidade, a paisagem da cidade, assim, com prédios altos, janelas e tudo. E eu cheguei em casa, e Ben disse, precisa vir e ver o que o Eric fez. Eu entrei, estou olhando essa parede, Eric está lá parado assim. Não lembro quantos anos eu tinha, 4 ou 5. Estou olhando essa coisa e ele fez com giz de cera e marcou toda a parede do quarto. Eu estou olhando e disse, filho, isso é muito bom. Fez um bom trabalho. Olha esses detalhes, querida. Olha essas janelas. Ele fez janelas, prédios grandes, prédios pequenos. É incrível. E eu continuei, eu elogiei por um tempo. Ele disse, próxima vez que você quiser desenhar, me fale. Eu vou te dar papel. Mais ou menos uma semana depois, tivemos gente em casa para jantar. Alguns amigos vieram para jantar e eu disse, vem ver comigo isso. Vem aqui ao quarto. E eu levei eles ao quarto e o Eric estava lá, todo feliz. E disse, eu quero que veja que o meu filho,
o artista desenhou. Veja isso. Olha os detalhes aqui, olha as janelas e veja todas essas coisas. É isso que ele faz. Ser a criança que recebe o privilégio que ele diz que nos honraria. Não deixe disso. Não se envergonhe disso. Se não soubermos receber honra, não teremos coroa para lançar aos seus pés. O último verso. Com vida longa, vou satisfazê-lo e mostrar-lhe a minha salvação. Essa é a promessa do Senhor para nós. Duas coisas maravilhosas sobre hoje. Como não há outro culto depois, não preciso dizer para você ir para casa. Amo essa parte. A outra parte é que não tenho que ficar olhando o relógio. Hoje não terá problema de estacionamento. Não, nenhum problema de estacionamento. O Hebrew está aberto. Vamos tomar café depois. Mas veja isso. Veja essa promessa. Com vida longa, vou satisfazê-lo. Existem duas coisas aqui. Essa promessa da vida longa, mas a vida longa é dada para satisfazer. Não sei se posso dizer isso muito bem. A busca pela vida significa que devo viver mais. Alguns perderam essa busca pela vida. Alguns perderam. Eles se desistiram, aposentaram disso, desistiram disso. Tudo que eles têm agora é uma rotina de fazer todos os dias a mesma coisa. Não é mais a aventura da fé, porque não é mais a conquista, não é mais trazer um fruto da colheita para a sua glória. Foi reduzida a estar em uma disciplina e comunhão cristãs. Mas não há busca pela vida. Ele diz, com vida longa eu satisfarei. Nós vamos tomar a ceia. Eu quero que se levante, está sentado há muito tempo. Se estiver em casa, pegue os seus elementos e vamos tomar a ceia juntos. Acredito, agora mais do que nunca, na beleza e no poder da ceia, do corpo partido, do sangue derramado de Jesus. Não vou fazer disso quão longo quando eu faço, quando estou só eu e Jesus. Porque eu gosto de gastar tempo. Eu gosto de gastar tempo. Tento ter cuidado para nunca fazer nada só por rotina. Acredito na disciplina, mas tenho que ter certeza de que seja lá que eu me disciplinei, possa transformar minha paixão para essa coisa. Para que eu possa estar sempre totalmente nisso. Precisa de ajuda aí, Chris? Conseguiu abrir. Está tudo bem. O que você em casa provavelmente não tem esse problema de tentar fazer essa combinação funcionar. Jesus partiu o pão. Se voltou aos seus discípulos e disse, coma, esse é o meu corpo. Agora, eu não entendo essa parte. Eu não sinto que eu preciso que eu só quero honrar o que ele disse. Ele disse, esse é o meu corpo. Ele não disse, representa meu corpo. Ele disse, esse é o meu corpo. Portanto, minha abordagem é isso. Deve ser com esse tipo de reverência, com esse tipo de valor. Não preciso entender, não preciso explicar. O que preciso é tomar esse valor que ele colocou. Mas em Coríntios, diz que muitos estão doentes e muitos morrem porque não julgam o corpo corretamente.
Ele poderia estar falando sobre isso. No contexto, ele poderia estar falando sobre isso. Hoje, temos em nossas mãos o testemunho de sua morte, as pisaduras que ele sofreu. Quando eu participo do pão, eu uso como um momento para declarar sobre mim, sobre minha família e os outros meus familiares. Pelas feridas de Jesus fui curado. Pelas feridas de Jesus fui curado. Oro por diferentes amigos, pelas feridas de Jesus. Eu já falei disso antes, algo que acrescentei uns 3 ou 4 meses atrás, é que me lembrei de algo que, no livro de Efésios, capítulo 2, onde diz que Jesus levou em seu corpo a parede divisória entre judeus e gentios. Ele destruiu o poder da divisão com essa oferta. Portanto, eu oro não pelas pessoas com doenças, enfermidades, amigos meus, com base no pagamento que já foi feito. Em seguida, começo a orar por qualquer lugar onde saiba que há divisão. Jesus pagou mais do que o preço que era necessário para que não houvesse mais divisões nessa situação. Não importa para mim se é um conflito familiar, uma reconciliação racial que precisa acontecer, não importa qual categoria. Quão grande ou quão pequeno, o pagamento que ele fez foi mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Então, vou pedir a todos vocês aqui, todos em casa, gastem 2 minutos, quero que orem para quem trouxer a sua mente. Mas eis o que eu quero que faça, que é importante na minha caminhada. Eu quero fazer uma confissão. Pelas feridas de Jesus eu fui curado. Pelas feridas de Jesus. E eu oro por pessoas diferentes, como a Kathy Vallotton. Pelas feridas de Jesus, a Kathy Vallotton foi curada. Eli Spooner sofreu um acidente muito trágico ontem à noite. Muito trágico. Não vou entrar nisso agora, mas ele é um dos nossos. Hoje, precisamos concordar com um milagre criativo em seu corpo, agora. Tem pessoas diferentes, mas vamos demorar 2 minutos. Quero que tome... Ore por essas pessoas que Deus traz à sua mente. Você não vai conseguir orar por tudo, mas vamos fazer o melhor que conseguimos. Mas faça essa confissão. Mas ore isso em voz alta. Ninguém precisa gritar, mas quero ouvir o som das pessoas diante de Deus com o valor do seu corpo que foi quebrado por nós. Vamos fazer isso agora. 2 minutos. Pelas suas feridas eu fui curado. Pelas suas feridas de Jesus. Alan O'Reilly foi curado. Pelas feridas de Jesus, Mary Burke vive com saúde divina. Pelas feridas de Jesus, Kathy Vallotton foi totalmente restaurada. Eli Spooner, totalmente restaurado. Jean-Luc, totalmente restaurado. Totalmente restaurado. Famílias inteiras totalmente restauradas pelo corpo quebrado de Jesus. Pelo corpo quebrado de Jesus. Lembre-se, ore pelas áreas de divisão e pelas áreas de cura. Declare a paz absoluta, a paz de Deus, para superar as situações quebradas, quaisquer situações quebradas em nossa comunidade. Declaramos que a paz de Deus governa e reina sobre todos. Agora, deixe-me orar para que a gente possa tomar isso juntos. Estou feliz que isso sejam porque a razão é para ser como um lembrete de que foi quebrado. Ele foi quebrado para que eu pudesse ser feito inteiro. Ele se esvaziou para que eu pudesse ser cheio. Ele foi desprezado para que eu possa ser celebrado. Ele foi rejeitado para que eu pudesse ser aceito. Ele sofreu aflição para que eu pudesse ser curado. Ele se tornou pobre para que eu me pudesse me tornar rico. Ele fez tudo ao contrário, para nos lançar no que está disponível agora. Então vamos fazer esse decreto juntos. Pelas suas feridas, eu fui curado.
Oro pela que a saúde divina venha sobre a minha casa e sobre nossos familiares, a família da igreja, em nome de Jesus. Amém. Tome o pão. Agora pega o copo. Eu amo muito isso. É quando eu oro por todos os membros da minha família pelo nome. Minha declaração, minha confissão nesse momento é: enquanto eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que declare como se acreditasse que isso é verdade do Evangelho. Okay? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora o que eu faço é pego o copo, coloco diante do Senhor e oro pelos membros da minha família. Pode não ser capaz de orar por todos, vou te dar 1 minuto ou 2. Deixa eu te dizer o que eu quero que você faça. Eu gostaria que dedicasse 1 minuto para orar pelos membros da família pelo nome. Isso é o que eu faço. Eu declaro. Eu declaro o sangue de Jesus sobre o Eric e a Candice, a Kennedy e a Sela. Essa é a minha oração. Jeremias 24. Dê-lhes um coração para conhecê-lo. Declaro o sangue de Jesus sobre o Brian e a Jen, pela Hayley, a Tia, o Braden, o Moses, e pelo novo que está para chegar, porque eles estão adotando o outro. Declaro o sangue de Jesus sobre eles. Que Deus dá a cada eles um coração para te conhecer. Eu declaro o sangue de Jesus sobre o Gabe e a Lia, pelo Judah, Diego, a Bela e o Cruz. Dá a eles um coração para conhecê-lo. Eu quero que faça isso primeiro. Oro pelos membros da família e eu vou levá-la à próxima fase. Dê a eles um coração para te conhecer, Deus. Todo membro da família. Sonhos à noite, encontros. Sonhos à noite, encontros divinos. O filho pródigo, a filha pródiga, pais pródigos, tios, tias, declaramos: volte para casa, volte para casa. Na verdade, eu oro para que todas as famílias aqui vejam a salvação estendida aos seus vizinhos ao redor, ao nosso lado, do outro lado da rua, atrás de nós, que haja esse despertar que ocorra em casa após casa, onde os sonhos e visões do homem de branco não seriam mais só em território muçulmano, mas, na verdade, invadam a América, na verdade, invadam as nossas cidades, serão pessoas que serão despertadas à noite com encontros com o homem de branco. Agora, a próxima coisa que eu quero que faça é orar para aqueles que, no meu caso, se opuseram a mim e se pronunciaram contra mim em vídeos, livros, seja lá o que for. Oro por eles, que prosperem por dentro e por fora, e que eles tenham a alegria de ter filhos e netos que os servem, que eles tenham uma rica herança em Cristo, porque essas são todas as pessoas que confessaram Jesus. Então, por mais bem intencionados que eles foram, você nunca tem o direito de criticar um servo ao seu mestre. Eu não vou fazer isso. O que eu faço é orar e abençoá-los. Qualquer pessoa que tenha te afetado negativamente, tome um momento de orar por eles. Então vamos compartilhar isso. Sim, prospere-os por dentro e por fora. Prepare o cenário para que eles entendam por que nasceram. Que eles tenham alegria
de uma herança rica, uma linhagem familiar ricamente dedicada a Ti. E sempre tomo cuidado para não orar para que eles tenham um encontro com o poder de Deus, porque eu não estou pedindo para ser vingado. Oro para a sua bênção no seu contexto, que Deus escolha como. Entende o que eu estou dizendo? Não estou tentando colocar a minha opinião sobre alguma coisa. Eu estou orando por bênçãos de como eles estão e para que o copo esteja posto diante do Senhor. Vamos fazer essa confissão juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos tomar isso juntos. Bom, obrigado, Senhor. Te encorajo. Temos alguns desses copos aqui, ficam ali no lobby ao lado, e sempre com comunhão, elementos para comunhão ali. E sempre mantemos ali para que os nossos funcionários possam tomar ceia a qualquer momento. E sempre tem vários desses copinhos lá. Hoje só tinha um. Acho que nossa equipe está levando a sério tomar a ceia com mais frequência, o que é uma boa notícia. Eu quero encorajá-lo. Eu encomendo isso na Amazon, eu compro esses copos, eu tenho-os em casa, eu levo comigo quando eu viajo, faz parte da nossa rotina doméstica. Encorajo você a fazer alguma coisa, assim. Se quer fazer o pão e o vinho, entendo, não importa para mim. Mas que nessa temporada precisamos melhorar nosso foco no corpo quebrado de Jesus, e o sangue derramado significa algo. Não é só para a eternidade, é agora e deve ser declarado agora. O que vamos fazer agora é encerrar. Obviamente, você é a equipe de oração. Em casa, você é a equipe de oração. Eu vou pedir que, se deseja alguma oração, vire-se a pessoa ao seu lado e diga que eles foram escolhidos. A tarefa deles é você. Honestamente, peça que alguém ore por você. Pode ser bem que tenhamos pessoas assistindo que não conheçam o Senhor. Eu quero aproveitar esse momento. Ouça, não passe pela vida sozinho. Simplesmente não vale a pena. Não vale a pena. Jesus pagou o preço pela sua salvação, como pagou pela minha. Todos nós fomos salvos pela graça absoluta de Deus. Nenhum de nós merecia. Não ligo para o que você fez. Você foi preparado para esse momento, receber Jesus como Senhor e Salvador. E significa que se afasta do que está servindo para segui-lo. Faz o que o versículo que citei anteriormente diz. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome dele é Jesus. Invoque esse nome, Jesus, e peça a ele o perdão total do seu pecado. Peça a Ele para te encher com o Espírito Santo. E agora toda a nossa família da igreja e em casa, foi um ótimo momento para você aprender a receber orações de um dos membros da família. Se precisar de um milagre, vire para a pessoa do seu lado, seu filho, cônjuge. Sabe, use esse momento. Senhor, que nós sejamos pessoas com grande coragem nesse momento, não para nos acovardarmos diante de um vírus. Não, nós chegamos diante de Ti, lavamos nossas mãos, não sejamos estúpidos, não brinque com a cascavel e chame de fé, mas, por favor, vamos atrás dessa coisa em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, pedimos que tome o exército de Deus, a família da Beta, todas as igrejas dessa nação e das nações agora. Que haja um equipar sobrenatural de coragem e fé para enfrentar o vírus e dizer: recue, volte para sua fonte, em nome de Jesus. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus não. Jesus veio com vida abundante. Portanto, permanecemos em seu nome e declaramos que toda a suficiência de Cristo, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uau. Estou tão feliz que vocês estão aqui. Pensamos em fazer isso com a câmera só, e seria mais difícil. Estar cercado por amigos é muito melhor. Quer dizer, eu teria feito isso só com minha esposa se precisasse. Pessoal, muito obrigado por se juntarem a nós hoje.
Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Algumas coisas que queremos falar antes de sairmos. Todos sabem que o presidente Trump chamou hoje um dia nacional de oração e nós estamos agradecidos ao nosso presidente por ter dito que esse é um dia de oração. Junte-se a nós a isso. E se você perdeu a chance de dar o dízimo e a oferta, vai aparecer essa informação em alguns minutos. Mais uma vez, cheque nossos sites, nossa mídia social, por atualizações, nosso calendário, por coisas das próximas semanas. Estamos indo dia a dia nas nossas alterações. Muito obrigado por ter se juntado a nós. Vamos orar por algumas coisas. Sim, foi uma palavra tão encorajadora do pastor Bill para entrar nessa verdade, entrar na palavra, saber onde estamos, saber quão poderosas nossas palavras são. Vamos fazer isso essa semana. Estamos aqui com o Chuck Perry, um dos nossos pastores. Queremos que o Chuck nos abençoe e ore por nós. Sim, o ladrão tem se esforçado por roubar da sua alegria, da sua paz, da sua saúde, suas finanças, do seu bem-estar. Declaramos que Jesus tem uma promessa maior de trazer vida e vida mais abundante. Por isso ficamos aqui na brecha para interromper todas as tentativas de roubo contra a sua vida, tentar tirar alguma coisa de você. Liberamos essa vida abundante, liberamos a provisão de cura e esperança nessa temporada. Declaramos que é a época de esperança e esperança que vai crescer. Declaramos vida em seus corpos, em suas finanças, em nome de Jesus. Amém. Amamos vocês, oramos que esteja coberto de paz e proteção hoje e que seja uma bênção onde quer que você vá, que os seus lares sejam cheios de bênçãos e onde você vá seja abençoado. Dizemos que é abençoado e altamente favorecido. E hoje é o aniversário da Candice. Certifique-se de celebrar com ela como puder. Nós te amamos. Tenha uma ótima semana.